Bom dia, A paz. estamos hoje no Sábado do Senhor, dia 8 de março de 2025. Estamos aqui em mais uma manhã de céu azul, né? Dia gostoso, os passarinhos passando Tá limpinho. aqui. Hoje está limpinho, pelo menos aqui. E quente, mais um dia quente, né? Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na leitura do estudo bíblico, dando sequência, né, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 29. Vai só até o 31. Vamos ver se papai Vamos terminar hoje, sim. deve finalizar, porque não é muita coisa, né? E aí é o contexto geral desse livro, né? Então é isso, que o Espírito Santo traga o entendimento dessa palavra para cada um que a escutar, né? Que coloque as palavras na nossa boca também. Amém. Amém. Então, capítulo 29, o exército filisteu se reuniu em Afec, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Seus soldados, por grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com o rei Aques. Porém, os comandantes filisteus perguntaram: o que esse israelita está fazendo aqui? E o rei Aques lhe respondeu: este é Davi, o homem que era servo de Saul, rei de Israel. Ele está aqui comigo há mais de 1 ano, e desde que chegou não encontrei nenhuma falta nele. Mas os comandantes filisteus se iraram muito contra Aques. Manda esse homem de volta, exigiram. Eles não vão à batalha com o nosso exército porque vão lutar contra nós. Existe algum meio melhor para ele fazer as pazes com seu senhor do que voltar-se contra nós na batalha? Não é este o Davi de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: eu juro pelo nome do Senhor que você tem sido correto e leal comigo. Nenhum mal achei em você desde o dia em que você chegou até hoje, mas os meus comandantes não o aprovaram. Por favor, Davi, não deixe esses oficiais irritados, é melhor você voltar em paz. Mas o que eu fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. Porque eu não posso lutar contra seus inimigos. Mas Aques insistiu. Quanto a mim, você é tão perfeito como um anjo de Deus. Porém, os meus comandantes não querem ter você na companhia deles na batalha. Levante-se, pois, de madrugada, junto com os servos que vieram com você, e assim que clarear o dia, vá embora. Assim, Davi e seus homens levantaram de madrugada e voltaram à terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu em sua marcha para Jezreel. Aí, capítulo 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos, e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz, até não terem mais lágrimas. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? E o Senhor disse a ele: sim, vá atrás deles. Você os alcançará e conseguirá recuperar tudo o que eles tomaram de vocês. Então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram ao ribeiro de Besor,
200 dos homens ficaram ali. Eles estavam tão cansados que não aguentaram atravessar o ribeiro. Mas Davi e os outros 400 atravessaram e continuaram a perseguição. A caminho encontraram um moço egípcio no campo e o trouxeram à presença de Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas. Fazia 3 dias e 3 noites que esse moço estava sem comer e sem beber. Com isso, o rapaz recobrou as forças. Quem é você e de onde vem? Davi perguntou. Eu sou egípcio, servo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me deixou para trás há 3 dias porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas no lado sul deles. Havíamos atacado o sul de Judá e o Neguebe e a terra de Calebe e pusemos fogo na cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode dizer-me para onde essa tropa foi? O moço respondeu, se você jurar pelo nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, então levarei você a eles. E o moço os levou, ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e dançando com alegria, por causa da enorme quantidade de bens que haviam tomado dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Davi conseguiu recuperar tudo que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado. Davi também tomou todos os rebanhos e os levou diante dos outros animais, dizendo, este é o despojo de Davi. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que não puderam ir junto porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi e o povo que vinha com ele. Ao aproximar-se com os seus soldados, Davi os cumprimentou com alegria. Mas alguns vadios dentre os homens de Davi declararam, eles não foram com a gente, por isso não devem receber nada. Levem as suas mulheres e seus filhos e vão embora. Porém, Davi respondeu, não, meus irmãos, o Senhor nos guardou e nos ajudou a derrotar o inimigo que tinha nos atacado. Acaso pensam que alguém vai dar-lhes ouvido? Haverá uma parte igual para cada grupo, uma parte para os que foram à batalha e outra para os que tomaram conta da bagagem. Daquele dia em diante, Davi estabeleceu esse princípio como lei para todo Israel e é assim até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, mandou os líderes de Judá uma parte do que haviam trazido, dizendo, eis um presente para vocês, nós tomamos isso dos inimigos do Senhor. Porque eles não tinham só acabado com Ziclag, né? Tinham acabado com outras, com Judá também, por isso que Davi não ficou com tudo para ele. Os presentes foram enviados aos líderes das cidades de Betel, de Ramote do Sul, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeramelitas e das cidades dos Queneus, de Ormá, de Borazã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares em que Davi e seus homens haviam estado. Capítulo 31. Nesse meio tempo, os filisteus começaram a batalha contra Israel, e os israelitas fugiram deles, e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados, e mataram seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate agravou-se cada vez mais contra Saul. Os que atiravam flechas com arco viram onde Saul estava. Eles o alcançaram e o atingiram. Então Saul disse ao seu escudeiro, muita atenção nessa parte, tire a sua espada e atravesse-me antes que esses filisteus, adoradores de deuses falsos, me prendam e me torturem. Porém, o seu moço teve medo de matá-lo. Então Saul tomou sua própria espada, atirou-se contra a ponta da lâmina e esta atravessou seu corpo.
Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também ele se atirou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Dessa maneira, Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele mesmo dia. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão souberam que seus companheiros tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades, e os filisteus vieram morar nelas. No dia seguinte, quando os filisteus saíram para saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e dos seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e tiraram as armas que ele possuía e mandaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para anunciarem a notícia nos templos das suas imagens e ao povo da sua terra. As armas de Saul foram colocadas no templo de Asterote e o corpo de Saul foi amarrado ao muro de Bet-Sean. Mas quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus tinham feito com Saul, os guerreiros mais corajosos dessa cidade viajaram a noite inteira até Bet-Sean, desceram do muro os corpos de Saul e de seus filhos e os trouxeram a Jabes, onde foram queimados. Depois sepultaram os seus restos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Com isso, termina a saga do primeiro rei, né? Saul. E aí, na sequência, vai ter o livro de 2 Samuel, né? Que começa a sequência do reinado, né? O início, né? Porque tudo não foi fácil e não foi imediato. E nem foi em todo o território. Foi sendo galgado. E assim como Davi foi treinado e forjado durante esse tempo todo em que Saul era rei, mesmo tendo perdido a sua unção, né, lá quase no início, existia um processo, tanto um processo de decadência quanto um processo de ascensão. E Davi estava ali, como no capítulo 30, né? 29, ele não foi aceito pelos líderes, mas o rei disse: não tenho falta contigo, né? Você sempre foi correto comigo, o rei filisteu. Mas os guerreiros sabiam que um guerreiro é um guerreiro. Então não queriam ele né? Porque quando ele visse o que estava acontecendo ou o que iria acontecer, é lógico que o sangue e o coração guerreiro iria falar mais alto e defender os irmãos em Cristo, né? Os irmãos em Deus, né, no caso. Não... Nenhum rei governa sem exército, né? Então lá que ele achou melhor escutar os guerreiros dele. Exato. Mas no capítulo 30, no seu retorno, ele viu que outros povos tinham feito mal à cidade e foi atrás. Acabou com todos, trouxe o esposo e dividiu entre todos igualmente, inclusive levando para as cidades que foram saqueadas também um retorno. Ou seja, ele estava plantando. Teve a palavra que a gente viu semana passada, né? Ele estava jogando o pão na água. E ele sempre muito justo, né? Porque quando ele vai lá guerrear contra os amalequitas, porque destruíram a cidade dele, levaram as mulheres dele e tudo. E aí ele volta com tudo isso para daí dividir e tal. Os que foram guerrear ficaram com raiva de quem estava cansado e ficou cuidando das bagagens. Achavam que tinha mais direitos. E ele falou, não. Isso lembra a gente daquela parábola lá no Novo Testamento, em que Jesus conta que tinha um cara que tinha uma terra que estava chamando as pessoas para trabalhar, né? Sim. Aí os primeiros que chegaram, vou te dar tantos um talento denários. no trabalho do dia. Aí outros chegaram na metade do dia, depois outros mais para o final do dia, e todos ganharam a mesma coisa.
E só que os que chegaram primeiro começaram a questionar. Os caras chegaram no final, estão ganhando a mesma coisa que a gente, Mas foi o né? combinado. E aí o patrão falava, o dinheiro é meu. O que eu combinei com vocês eu cumpri, eu não tô entendendo, né? Mas no final das contas é pra gente pensar no seguinte. Quando um irmão nosso se converte, aceita Jesus, não interessa em que tempo que ele está voltando para casa. E aí também é a parábola do filho pródigo, né? Não interessa o que ele aprontou, se foi mais ou menos do que a gente, porque todo mundo apronta, né? Importa que ele está voltando. Quando o céu faz festa. A gente tem que fazer muita festa, sabe? Quando alguém aceita Jesus e volta para o caminho, sabe? É só isso que a gente tem que fazer, mais nada. Então, o que Davi tá ali ensinando é isso, olha, a gente venceu, Deus abençoou a gente conseguiu recuperar tudo, nossas mulheres estão de volta. Tá tudo bem, vamos ficar bem, entendeu? Então, esse princípio, assim, você vê que a Bíblia, ela se conversa o tempo todo. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento é validado lá no Novo. Jesus, ele não veio para cancelar o que tinha acontecido. Pelo contrário, ele veio só subir a régua, né? Então, é isso, vamos ficar felizes. Né? Tô com cara de choro aqui. Mas porque realmente se derramar para o Espírito Santo deixa a gente nessas condições e por isso poder ter em quem confiar, né? É só motivo de alegria. E a gente pode confiar piamente. Amém. Né? Então, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, pela palavra, pelos ensinamentos constantes, diários, que o Senhor continue enchendo, transbordando o nosso vaso do Espírito Santo para que a gente possa refletir a sua luz, que nós sejamos apenas ferramentas na sua mão, que sejamos obedientes para cumprir as suas ordenanças e realizar a sua obra aqui, alcançando mais e mais irmãos, né? Em nome de Jesus, amém. Amém. E um sábado abençoado para todos. Até mais.